Galactic Darknet, Chapter 455. Advertizimente. Capítulo 455, da segunda lição-chave na vida. Deixe-me sair. Eu vou matá-lo. Ovo Negro rosnou de dentro da marca lunar. Apesar de An ter bloqueado o corpo físico de Black Egg, ele não conseguiu bloquear seu orgulho e competitividade. O julgamento de An estava certo. Ovo Negro não podia mais lutar. Se ele permanecesse no campo de batalha, só a morte o aguardaria. Ovo Negro era diferente de outros animais ou guerreiros. Como uma fera energética, os poderes de combate de Black Egg provinham da energia dentro de seu corpo. Quando ele estava cheio de energia, Black Egg era uma existência que o mundo inteiro temeria. Mas quando Black Egg não tinha energia, ele se tornava cada vez mais fraco e acabava morrendo. Era uma espada de dois gumes. Ovo Negro usou suas reservas de energia para danificar o oponente, com a intenção de negociar vida por toda a vida. An obviamente não podia assistir Black Egg morrer. Embora Black Egg olhasse para An e se recusasse a ser obediente, aos olhos de An, Black Egg era seu amigo. An nunca foi um animal frio que podia ver seus amigos morrerem e permanecerem intocados. O que sustentava An até agora era sua tenacidade e seu sangue quente. Rumble. An começou a focar seus ataques. Desde o primeiro segundo, An ampliou seu poder de combate, ele usou todas as energias que podia, seja planta, veneno ou poder da alma. An utilizou todos os poderes que pôde e lançou um ataque impressionante. O fantasma branco de 3 olhos ainda estava mergulhado na excitação desse triunfo sobre o Ovo Negro. Ele estava completamente despreparado quando encontrou os ataques malucos de An. Boom! De repente, todos os ossos do fantasma branco de 3 olhos entraram em erupção. Os ossos estavam todos deformados. Era como uma pessoa com facas afiadas presas em todo o corpo. Após a transformação estranha, An foi empurrado para fora por uma onda de choque. As vindas demoníacas que rodeavam o fantasma branco dos 3 olhos foram arrancadas de suas raízes e produziram um som estalado. Era evidente que o ataque do fantasma branco de 3 olhos era extremamente forte. An pressionou o chão com uma das mãos e mal conseguiu ficar de pé. Mas ele sabia em seu coração que com seu nível e energia, ele não era páreo para o fantasma branco de 3 olhos. É preciso saber que o White Ghost de 3 olhos absorveu toda a energia do Black Egg. Foi a energia mais pura e mais alta. An nunca foi páreo para o Black Egg. Agora que o fantasma branco de 3 olhos havia obtido a energia do Ovo Negro no auge, ele era naturalmente muito mais forte que An. Para piorar, An não podia usar o Pathless ou o Void's End, as duas técnicas de nível de bug do jogo em que An se orgulhava. Ufa! Ufa! Depois de defender-se da enxurrada de ataques de An, o fantasma branco de 3 olhos respirou pesadamente e absorveu quase toda a energia de Black Egg. A energia do fantasma branco de 3 olhos havia atingido uma quantidade louca e ele agora estava em forma adulta. Houve uma onda de energia com cada respiração que ele tomou. Era como se seus grandes goles para respirar não fossem dos ataques de An, mas porque havia muita energia para digerir. Humano. O fantasma branco de 3 olhos levantou uma única mão e apontou para An, mesmo o pequeno dragão agora não poderia fazer nada para mim. Você. Como ousa ficar na minha frente? Eu admiro sua coragem. Dragão pequeno? A expressão de An não mudou, mas seu coração disparou. Pluto havia conversado especialmente com An sobre a corrida do dragão. Ele até encorajou An a visitar o Vale do Dragão e obter sua própria montaria. Mas Plutão nunca mencionou que Black Egg era um dragão. Por que ele mentiu para ele? Plutão tinha algo difícil de expressar? An não sabia sobre o destino que ele carregava. Plutão não contou a An porque achava que o Ovo Negro não era poderoso o suficiente. Para romper o selo do destino, a única esperança seria que An obtivesse o apoio do dragão do nível mais alto. Pluto foi incapaz de determinar que tipo e nível de dragão Black Egg era. Portanto, ele não estava disposto a deixar An assinar um contrato com Black Egg. Afinal, os Dragon Riders tinham apenas uma oportunidade para assinar um contrato de vida e morte em sua vida.
O fantasma branco de 3 olhos olhou para seu novo corpo com suas linhas musculares definidas e ossos densos satisfatoriamente. Então ele olhou para o magro An e seu olhar se transformou em desprezo. An notou o terceiro olho do fantasma branco de 3 olhos. O olho oculto em sua testa tomara forma e se projetava de um jeito estranho. An se perguntou quando o fantasma branco de 3 olhos abriria seu terceiro olho e que poder o terceiro olho traria. De sua feroz batalha com o Rei dos 3 Olhos, An já sabia que o terceiro olho era uma mutação genética de alto nível. Uma pessoa que tivesse apenas um superpoder adquiriria um superpoder completamente novo depois de obter o terceiro olho. Sua energia também dispararia exatamente como aquela que adquiriu Soul Power. Com esse pensamento, An engoliu em seco. Já era uma batalha difícil com o fantasma branco de 3 olhos. Mas o fantasma branco dos 3 olhos ainda não estava em seu estado mais forte. Esta batalha não augura nada de bom para ele. Seu cérebro ficou confuso. Mesmo o físico mais antitóxico não suportaria o efeito em cadeia de 100 pílulas de Deus louco. An tentou permanecer atento, mas sua visão e mente ficaram fracas. É hora. O fantasma branco dos 3 olhos olhou para An friamente e disse levemente: a hora da sua morte está aqui. Boom! O fantasma branco dos 3 olhos desapareceu de repente. No segundo seguinte ele apareceu a meio metro de An. An não teve tempo de ver as ações do fantasma branco de 3 olhos antes de ser enviado ao ar. K. Movimentos do vazio. An cerrou os dentes e ajustou esse corpo no ar. Quando ele caiu no chão, ele estava em uma posição de ataque adequada. Ataque de tempestade. Sua costela esquerda ainda estava com uma tremenda dor. A pressão que o inimigo tinha imposto a An era indescritível, mas An resistiu à pressão e continuou a atacar. O fantasma branco de 3 olhos ficou atordoado por um momento e pareceu confuso. Não importa se estava em seu estado de besta ou em sua forma humana, ele havia matado muitos oponentes. Mas ninguém era tão inflexível quanto An. Boom! An foi novamente atingido com um golpe. Ele mais uma vez usou sua assinatura Void Movement para manter seu equilíbrio e, em seguida, atacou novamente. Boom! Boom! De novo e de novo, o corpo de An estava cheio de feridas. O caminho que ele percorreu estava salpicado de sangue. Mas An nunca parou seus ataques. Ele era como uma máquina que só sabia atacar. Ele continuou atacando após cada deflexão. Era como se uma rocha indestrutível estivesse na frente de An e ele de novo batesse contra ela com seu corpo. Até que seu corpo se parta em pedaços. Foi como uma onda que implacavelmente atingiu as rochas. Cada encontro esmagou em pedaços, mas continuou a atacar. Ovo Negro tinha parado de rosnar. Ele percebeu que não conhecia completamente An. Ele não percebeu que um homem poderia lutar tanto por sua vida e crenças. Ovo Negro odiava a si mesmo. Ele odiava a sua tolice que fez com que An estivesse nesta situação desesperadora. Se não fosse porque ele insensatamente caiu na armadilha do inimigo, as coisas não teriam chegado a isso. Mesmo sendo a raça mais forte do universo, Black Egg agora precisava ser resgatado por An. Ovo Negro não devia um favor a An, Black Egg sentia que devia sua vida a An. À beira da morte, Black Egg já havia dolorosamente e desgraçadamente fechou os olhos. Foi An quem o salvou. Agora, An estava tentando com todas as suas forças salvá-lo novamente. Você está errado. Você está errado. Você está errado. Seu idiota. Ovo Negro repreendeu-se repetidamente em seu coração. Era quase um feito impossível fazer os dragões orgulhosos admitirem que estavam errados. Mas no momento, Black Egg realmente sentiu que ele era a coisa mais tola do universo. An não te merece? Abra seus olhos. Como poderia um tolo como você merecer An? No final, quem é o verdadeiro Homem de Ferro? An estava balançando em seus pés. Esta foi uma batalha sem esperança. Ele sabia que não poderia vencer. Mas ele tinha o coração de um verdadeiro guerreiro e fortes crenças que o impedem de desistir. Ele só podia lutar até a morte dele. No momento, An já estava com sangue e parecia desumano.
Mas o fantasma branco dos três olhos não tinha qualquer simpatia pelo An duradouro. Ele só zombava de como An era fraco e, ao mesmo tempo, sentia remorso por não ser incomodado por um humano por tanto tempo. Sovosh. O fantasma branco dos três olhos desapareceu. Quando ele reapareceu, ele carregava um pequeno objeto em pânico. Foi Yuan Yuan. Yuan Yuan foi miseravelmente levado de cabeça para baixo pelo fantasma branco de três olhos que segurou uma pequena perna robótica de Yuan Yuan e balançou-a levemente. Era como um predador brincando com sua presa. Você trouxe esse pequeno objeto? O fantasma branco de três olhos perguntou friamente. Deixe ele ir. An disse em voz baixa. Sangue escorria dos dedos dele. Suas costas estavam curvadas. A forte dor o fez incapaz de ficar em pé. Kátia. O fantasma branco de três olhos pressionou com os dedos e quebrou uma das moedas de Yuan Yuan ponto nas pernas. Ele então jogou Yuan Yuan no chão e desceu sobre ele com o pé. Ok, e eu posso deixá-lo ir agora. O fantasma branco de três olhos zombeteiramente disse. Mestre, corra depressa. Corra com ovo preto. Mestre, eu sou muito estúpido. Eu não poderia invadir o sistema da Torre Dourada. Eles não virão. Yuan Yuan disse em uma voz chorosa. O clã de ouro já foram os governantes e possuía tecnologia de altíssimo nível. Como Yuan Yuan não conseguiu invadir o sistema, isso significava que An não teria reforços. Yuan Yuan se sentiu culpado. Quando uma de suas pernas estava quebrada, ele não sentiu nenhuma dor. Tudo o que ele se importava era a segurança de seu mestre e seu amigo, Black Egg. Um companheiro tão leal. Ah! Quando Black Egg testemunhou tudo, ele sentiu como se estivesse ficando louco. Por quê? Por que foi tão doloroso? Por que estou com tanta dor? Ovo Negro sentiu que seu coração ia quebrar, até mesmo Yuan Yuan se importava com ele? O que está acontecendo com o mundo? Black Egg foi mais uma vez lembrado de Demon Claw e Ghost Claw. Eles foram os predecessores da Estrela Azul e morreram para salvá-lo. Essa foi a lição mais importante da vida de Black Egg. Agora, Black Egg estava aprendendo a segunda lição mais importante de sua vida. Eu não vou deixar você. Eu prometi isso. An levantou a cabeça e seus lábios se abriram em um sorriso. Quando eu for embora, você, Ovo Negro, Raposa Prateada, Estrela Azul, Shelbon e todos na base e vocês todos devem viver uma boa vida. O que ele quis dizer? O que An quis dizer? Yuan Yuan ficou atordoado como Black Egg. Essas palavras pesarosas não pareciam algo que o otimista An diria. Kátia. No segundo seguinte, An tocou levemente a superfície da marca lunar e pegou uma garrafa cheia de substância dourada. Com os dedos, ele esmagou a tampa da garrafa, levantou a mão e engoliu a substância dourada. Os pedaços de vidro cortaram os lábios e a garganta de An, mas ele não se importou. Kátia. An ferozmente jogou a garrafa vazia no chão. Então, toda a pessoa de An, toda a energia da vida ficou em combustão. Se eu morrer, você não vai viver também. An gritou sua declaração. Seus olhos estavam vermelhos. Capítulo 456 Dan vs Fantasma Branco de Três Olhos. Tradutor Noodleton traduzido. Editor Noodleton traduzido. Acender a energia da vida sempre foi o último recurso de um guerreiro. Mas, ao mesmo tempo, este último urra também levaria completamente a preciosa vida do guerreiro. An sempre foi uma pessoa otimista. Ele não intencionalmente buscaria a morte, mas ele era um verdadeiro guerreiro. Quando se tornou necessário acender sua energia vital para resolver uma crise, ele não hesitaria. Para ele, era inaceitável que ele estivesse morto, mas que o inimigo permanecesse vivo. A linha de fundo para ele era perecer junto com o inimigo. Ele teimosamente pensou que os inimigos deviam ser mortos. Se ele não tivesse o poder de matar o inimigo e provavelmente seria morto, ele também deveria arrastar o inimigo para baixo. An não aceitaria nenhum outro resultado. A substância dourada dentro da garrafa continha o sangue fresco do abismo solitário que pertencia à família dourada.
Como Long Eyes tinha uma forma humana, mas evoluiu de Soulbeas, An não conseguiu determinar se ele bebeu sangue de besta ou sangue humano. Mas An não se importou. De sua compreensão do universo, os tipos de energia se contrapunham mutuamente. Apenas a energia escura poderia suprimir a energia escura. Assim, se An quisesse matar o fantasma branco dos 3 olhos da família dourada, ele precisava do poder da família dourada. Este era o quarto tipo de energia que An havia ingerido. A linhagem de sangue vermelho possuía a fonte de energia, a linhagem de sangue escuro tinha energia escura, a planta inteligente tinha energia vegetal suave e mais a linhagem de sangue dourado de feras. Não seria possível encontrar alguém com um sistema energético mais complexo que An, ou alguém mais louco que An. A coexistência da energia escura e da energia da fonte era compreensível, já que ambas as linhagens de sangue vieram de humanos. A energia vegetal era a forma mais suave de energia para que também pudesse coexistir dentro do corpo de An. Mas a linhagem dourada das bestas era diferente. Era um tipo de energia que conflitava com as duas principais linhagens humanas. As energias se entrelaçariam no corpo de An e atacariam umas às outras. Logicamente, An não precisava acender sua energia vital, as energias incompatíveis dentro de seu corpo seriam suficientes para matá-lo. Confiando na última de suas crenças, An correu para frente e jogou fora sua lâmina. Seus dedos deslizaram sobre a marca lunar e ele pegou seu piedoso arco Flying Feather. Mas ele não planejou desenhar flechas com o arco. Em vez disso, ele queria emprestar a dureza da pena voadora. Este era um poder que havia ultrapassado o limite, poder da alma, fonte de energia, energia escura, energia vegetal, energia da família dourada e ignição de sua energia vital. Todas essas energias foram representadas no corpo de An. Os diferentes tipos de cores envolviam seu corpo sem reservas. An usou tudo o que podia. A presença imponente em An não poderia ser descrita com palavras. Afinal, a energia vital de um guerreiro foi inflamada. Era o limite de An. Diante do assombroso An, o fantasma branco de 3 olhos não se moveu. O fantasma branco dos 3 olhos era tão orgulhoso quanto o ovo negro. Ele não acreditava que ele iria perder. O terceiro olho no fantasma branco de 3 olhos se abriu de repente. O olho geneticamente modificado não era redundante. Pelo contrário, era a personificação do poder supremo. Quando o fantasma branco de 3 olhos abriu seu terceiro olho, foi semelhante a An liberando seu poder da alma e acendendo seu poder de vida. A única diferença era que o fantasma branco dos 3 olhos não morreria, já que ele poderia controlar os poderes adicionais que o terceiro olho lhe traria. An, por outro lado, teve que acender seu poder de vida e ele não sabia as consequências. A batalha final entre a energia vital e o terceiro olho estava prestes a começar. Ovo Negro e Yuan Yuan estavam ambos extremamente nervosos. Até mesmo o Black Egg, de sangue frio, sentiu que seu coração estava prestes a pular de seu peito. Às vezes você não percebe o que perdeu até perder. Não. Ovo Negro rugiu. Infelizmente, a vontade de An não seria alterada por outros. Sua velocidade tornou-se cada vez mais rápida e a luz que emanava de seu corpo tornou-se mais ofuscante. Estrondo. Quando eles estavam a menos de 10 metros de distância, o terceiro olho do fantasma branco de 3 olhos finalmente lançou seu ataque. Uma luz negra emitida explosivamente de seu olho estranho em direção a An. Que tipo de energia foi isso? Quão forte foi isso? Que tipo de dano isso causaria? Essas questões não eram mais importantes. A única coisa importante era quem poderia rir por último nesta batalha. Golpear. A luz que An e o fantasma branco de 3 olhos emitiram colidiu e se dissipou como estrelas. A luz era tão brilhante que cobria o mundo inteiro. Quando a luz cessou, Yuan Yuan viu uma substância dourada sangrando da cabeça do fantasma branco de 3 olhos e pingando no chão. An empurrou vigorosamente o arco da pena voadora através da localização do terceiro olho e diretamente para a cabeça do fantasma branco de 3 olhos. Mestre! Você fez isso! Você fez isso! Yuan Yuan chorou de emoção. Infelizmente, An não respondeu. Para! An fechou os olhos e caiu.
Nesta batalha final que causou a destruição em ambos os lados, An com sucesso matou o fantasma branco do Três-Olho, mas ele mesmo também caiu no abismo. Logo antes de ele cair, ele abriu Lunar Mark e soltou o Black Egg, que ele estava protegendo. Agora, Black Egg estava seguro. Rugido. Ovo Negro pulou no corpo de An. Ele nunca pensou que iria valorizar tanto um humano. Logicamente, para alguém como ele que estava destinado a ficar no topo do mundo, ele não deveria ter muitos sentimentos. Essa foi a característica comum entre aqueles que estão no topo do mundo. Mas a realidade provou que a lógica deveria ser quebrada. Até mesmo o orgulhoso Ovo Negro tinha um coração que vibrava com sua felicidade e tristeza. Emoções eram algo que o Black Egg não resistiu. Os humanos se tornaram poderosos por causa de suas emoções. As músicas que foram passadas por milhares de anos, e literatura que nunca seria destruída, foram passadas porque elas foram incutidas em emoções. Embora Black Egg ainda não entendesse de onde vinha sua dor, ele não queria que An morresse. Ele preferiria usar sua vida para trocar pela vida de An. Mas não importava o quanto o Grito Ovo e o Yuan gritassem, ou o quanto eles sacudiam An, An não abriu os olhos. O sensível Ovo Negro pôde detectar que a energia vital de An estava se dissipando rapidamente. Isso causou-lhe uma dor extrema. Ele não podia aceitar viver a vida sem An. Mas já era tarde demais. Ovo Negro começou a olhar em volta como um louco. Ele deu uma surra na cabeça do fantasma branco de 3 olhos e cavou seu cérebro. Então ele encontrou o terceiro olho do fantasma branco de 3 olhos que havia sido espancado. O terceiro olho aparentemente indestrutível não havia sido destruído por An. Quando An perfurou a cabeça do fantasma branco de 3 olhos, o terceiro olho voou durante a colisão. Ovo Negro olhou para An, que tinha os olhos bem fechados, e olhou para o cérebro e o terceiro olho em sua mão. Ovo Negro de repente soltou um rugido e seu corpo se expandiu. Mestre! Abra seus olhos. Olhe para o Black Egg. Ele parece tão estranho. Yuan balançou a cabeça e disse para An. Transformação de dragão. O corpo real de Ovo Negro não era seu corpo gordinho e curto. Corpo real era um dragão negro. Suas asas mediam 3 metros. Comparado aos lendários dragões, Black Egg ainda era um sujeito pequeno. Mas o que mudou não foi apenas o seu tamanho. Mais importante, sua presença e olhos também mudaram. Prestígio do dragão. Foi o prestígio lendário em que a raça do dragão nasceu. Quando um dragão aparecia com seu prestígio de dragão, até mesmo a natureza mudava e todos se curvavam diante dele. Alunos de Ouro Gêmeo. Ovo Negro tinha o corpo de um pequeno dragão negro, mas os olhos de um dragão dourado. Ele não era um sujeito comum. Não havia espécies como ele listadas na árvore genealógica dos dragões. Nada poderia possuir tanto as características do malvado dragão do abismo negro quanto o sagrado dragão dourado. Ele era como a associação entre o diabo e o anjo. Não era de admirar que o único que tinha visto o corpo real do Ovo Negro, Protector Banshee, tivesse alertado An para nunca irritar Black Egg. Garras de navalha de osso branco. Era o traço característico do dragão místico do dragão esquelético. Dizia-se que o corpo de um dragão esquelético era indestrutível. Mesmo se o corpo fosse destruído, ele regrediria depois de milhares de anos. As características do dragão esquelético também estavam presentes dentro do Ovo Negro. Escamas vermelhas carmesim. Era a marca registrada do tipo de destruição Crimson Dragons. Como os renomados destroyers da raça dragão, eles poderiam usar seu fogo infernal para destruir instantaneamente uma galáxia. A estranha fileira de escamas vermelhas nas costas de Black Egg era o símbolo dos dragões vermelhos. Tipo mal, tipo sagrado, tipo de destruição, tipo místico. Não se pode imaginar que o pequeno Black Egg teria as características dos 4 maiores dragões. Talvez a aparência gordinha de Black Egg fosse um engano para esconder sua identidade inexplicável e secreta? Ovo Negro abaixou a cabeça. Ele descobriu suas presas, enfrentou a grande massa de energia que o fantasma branco de 3 olhos deixou para trás e respirou fundo. Sovosh.
Energia, quantidade incontável de energia voou para o corpo do ovo negro como o ar e começou a circular rapidamente. O olho estranho começou a murchar, assim como o cérebro cheio de energia. Uma luz brilhante saiu do corpo de ovo negro e ativou os poderes inigualáveis dos antigos dragões. Boom! O alto e poderoso Black Egg rapidamente começou a voar e se jogou ao lado de An. Seus olhos dourados não eram mais intimidantes, mas apenas mostravam desespero. Ele não queria que An morresse assim. Por isso, ele estava disposto a colocar seu orgulho como um dragão e jogar com tudo o que tinha. Ser o mais forte estando no universo? O objetivo de repente não parecia importante. Se An morresse, mesmo se ele se tornasse o ser mais forte, ninguém estaria lá para compartilhar essa alegria com ele. Ele seria como todos os outros dragões orgulhosos que viveram uma vida eterna e solitária ou morreram sozinhos. Pela primeira vez em sua vida, Black Egg curvou sua cabeça orgulhosa e apontou seu chifre de dragão para o meio das sobrancelhas de An. A energia foi liberada. Sem energia, Black Egg também morreria, mas ele estava disposto a dar a preciosa energia do dragão para An sem arrependimentos. Este foi um verdadeiro exemplo de conquista. Desde os tempos antigos, ninguém havia conquistado um dragão. Mesmo o mais forte cavaleiro do dragão só podia assinar um contrato com os dragões. Eles só podiam usar seus métodos únicos para forçar os dragões a serem seus parceiros durante a batalha, e isso era tudo. Mas An, hoje ele não só conquistou o corpo de Black Egg, mas também seu coração. Energia do dragão. Era o auge de todas as energias e ainda mais forte que o poder da alma. Agora, foi transmitido para o corpo de An, um humano comum. O resultado foi imprevisível porque foi a primeira vez na história que aconteceu. Agora, a energia da fonte vermelha, a energia escura, a energia da planta, a linhagem dourada das bestas da alma, o poder da alma e a energia do dragão, e todas essas energias estranhas se reuniram. Capítulo 457 A Estrela da Morte. A beira da morte pareceu estranha e mágica. O passado passou pela mente de An e ele se sentiu em paz. De repente, uma energia poderosa entrou no corpo de An e desencadeou uma onda de movimento. Foi a energia do dragão do ovo negro. A energia do dragão foi o nível mais alto de energia do universo. Uma situação sem precedentes aconteceu. As mudanças no corpo de An eram de tirar o fôlego. O motivo da morte gradual de An não estava relacionado à sua ação de inflamar sua energia vital. Foi mais porque An tinha inflamado muitos tipos de energia ao mesmo tempo. Energia escura, energia da fonte, energia da planta, energia da linhagem dourada das feras, além do poder da alma e energia vital. Essas diferentes energias conflitavam entre si e atacavam umas às outras no corpo de An. Em última análise, levou à falha celular dentro de seu corpo. Agora, a situação mudou novamente. A Dragon Energy também se juntou à batalha caótica entre as energias. Além disso, a Dragon Energy do Black Egg não era pura. Por alguma razão desconhecida, Black Egg possuía a linhagem e as energias dos 4 principais tipos diferentes de dragões: Evil, Sacred, Destruction e Mystic. Assim, havia mais de 10 tipos diferentes de energias dentro do corpo de An. Alguém já havia conseguido isso antes de An? Não. Absolutamente não. E nunca haverá. Este foi o exemplo perfeito de acaso e coincidência. A mágica energia dragônica mista dos 4 principais tipos de dragões instantaneamente suprimiu as 6 energias dentro de An. Ovo negro, em seguida, insira Dragon Energy com todas as suas forças em An. O índice de energia da Dragon Energy subiu a uma velocidade insana e suprimiu as outras 6 energias. A energia suave da planta foi a primeira a desistir. Depois de apenas alguns minutos, a energia da Dragon Spirit Grace foi absorvida e suprimida pela Dragon Energy. Neste momento, houve uma mudança na energia do dragão porque a energia da planta tinha sido infundida na energia mista dos 4 maiores dragões. A energia da fonte vermelha e a energia das trevas também foram fortemente integradas pela Dragon Energy. A Dragon Energy se transformou em uma estranha mistura de energia composta de 7 tipos de energia. A energia de inflamar a energia vital foi suprimida e ficou em silêncio.
No final, apenas a energia das bestas douradas continuou a resistir. A insanamente forte Dragon Energy engoliu a energia residual das feras douradas em um só gole e a paz foi finalmente restaurada dentro do corpo de An. Houve uma conexão espiritual entre An e Black Egg. Assim, não houve conflito entre o Soul Power de An e a Dragon Energy do Black Egg. A queima da energia vital havia cessado e todo o processo parecia uma fissão química complexa e especial. Em última análise, todas as energias retornaram à região cerebral de 0 grau de An. An adquiriu um sistema de energia único que ninguém poderia superar. Planta, humano, bestas, dragão e o sistema de energia de 4 raças, todas conectadas. An se sentou como se tivesse acordado de um sonho. Ele encontrou Yuan Yuan e Ovo Negro em seus braços. Ovo Negro estava fraco, mas pacífico, ele olhou para An e empurrou sua cabeça gordinha no peito de An. Isso era inimaginável no passado. Ovo Negro era tão arrogante, e ele sempre parecia alto e poderoso. Agora ele estava dormindo nos braços de An como Silver Fox? Ele parecia estar dormindo bem também. Foi incrível. Yuan Yuan não poderia derramar lágrimas ou ele teria sido coberto de lágrimas. A catástrofe que a enfrentou fez com que Yuan Yuan se enchesse de ansiedade. Depois que An finalmente acalmou Yuan Yuan, Yuan Yuan começou a contar a An os acontecimentos. Como um robô de nível superior, os olhos eletrônicos do Yuan Yuan podiam gravar imagens. Ele mostrou a An o corpo real de Black Egg e suas ações, onde ele tentou desesperadamente salvar An. An ficou profundamente comovido. An passou os dedos suavemente pelas costas de Black Egg. Ele sorriu e disse, tudo graças a você. Surpreendentemente, An não questionou por que Black Egg era um dragão e um tipo de dragão tão peculiar. Se fosse outra pessoa, isso poderia ir o foco de sua atenção. Mas An não se importou. Era importante o que era Black Egg? Claro que não. Mesmo que o Black Egg fosse um gatinho ou filhote comum, An continuaria a gostar dele e cuidaria dele. Assim, An não se importava com o que era Black Egg. Ele só se importava com o que ele fazia. Mestre, você se nivelou enquanto dorme. Yuan Yuan de repente se lembrou e disse para An. Então, ele mostrou a An outro vídeo que continha os acontecimentos depois que Black Egg salvou An. Luzes coloridas explodiram no corpo de An. As luzes eram brilhantes, após as quais 8 estrelas voaram pela galáxia. An alcançou a 8ª estrela que simbolizava o Super Senhor da Guerra. An aguardava ansiosamente este dia por um longo tempo. Infelizmente, as experiências de An eram tão absurdas que, em um momento tão glorioso, An estava dormindo. Sim. Não admira que meu corpo seja tão leve. Quando voltarmos, preciso usar a máquina de testes do 9527 e ver qual é o meu índice de energia. An sorriu e disse para si mesmo, vá sim, Yuan Yuan, não conte a ninguém sobre os assuntos de Black Egg. Afinal, sua aparência é meio estranha. Seria ruim se assustasse todo mundo. Yuan Yuan assentiu obedientemente. Meio estranho? As palavras de An eram estranhas. Os genes dos 4 maiores dragões apareceram juntos no Black Egg. Isso não foi estranho, foi um milagre da natureza. Foi uma mutação genética mais estranha e mais forte do que aqueles que ganharam um terceiro olho. Isso é bom. An segurou Black Egg em seus braços. Yuan Yuan, que estava com falta de uma perna, sentou-se em seu ombro. Embora An estivesse triste pelo fato de Yuan Yuan ter perdido uma perna, felizmente os robôs dependiam de seus chips e processadores lógicos. Enquanto não houvesse danos aos componentes principais do Yuan Yuan, todos os outros danos poderiam ser reparados. Yuan Yuan sorriu alegremente enquanto Black Egg zumbia fracamente. Ele não tinha mais energia e estava cansado mesmo depois de piscar os olhos. Tudo ficará melhor. Acredite em mim, há um velho ditado na Terra. Aquele que sobreviveu a grandes desastres está destinado à fortuna. An disse para Yuan Yuan e Ovo Negro. Ele caminhou até o 9º nível da Torre Dourada. Chovou-lhes. Uma luz dourada brilhou e envolveu todo o corpo de An. Em seguida, uma tela de luz foi ativada. Um anel vermelho de sangue apareceu na mão de An.
As palavras na tela de luz parabenizaram An por matar o fantasma branco do três-olho. Como um raro gênio da família Golden, An foi convidado a atravessar imediatamente o Muro das Lamentações e a se reunir com a família na região oeste. A família concederia sua glória e recompensas. An sacudiu a cabeça. Parecia que o sistema o identificara como um membro da família dourada porque seu corpo continha os poderes da família dourada. Seja como for, An não se importava com a identidade de Black Egg, nem se importava com quem os viam. Ele era simplesmente An. Ele manteve o Bland Team Ring e acordou o Black Egg. An apontou para as recompensas na tela e disse: "Ovo negro, escolha o que você quer. Se ele pode fazer você saudável novamente, tudo é seu." "Eu não quero nada." Soube. Ovo Negro estava perto das lágrimas novamente, seus pequenos olhos dourados piscaram. Por que Silver Fox, Blue Star e Yuan seguiram lealmente An? Foi porque An os tratou muito bem. Agora, Black Egg também pode sentir o cuidado e preocupação de An. Foi bom ser cuidado por uma pessoa. Ovo Negro desejou que ele pudesse sempre mentir nos braços de An. Para conquistar o mundo. Quando ele estava com An, ele se sentia tão quente quanto a família. Além disso, ele poderia viver uma vida melhor do que isso se conquistasse o mundo? Sob o incentivo de An, Black Egg pegou algumas joias para reabastecer sua energia. An não hesitou. Ele trocou todas as pedras que Black Egg escolheu e foi fiel às suas palavras. Ele estava disposto a levar Black Egg à saúde a todo custo. Ovo Negro ficou chocado, ele se enrolou nos braços de An. Quando An pediu para ele pegar mais comida para reabastecer sua energia, Black Egg recusou. Ele sabia que o que ele escolhesse, An trocaria por ele. Ele continuaria até que ele usou todos os pontos que ele ganhou do Life e Batalha de Morte. Sem escolha, An só podia virar as páginas da tela de luz. Ele queria ver qual era o objeto mais caro no 9º andar. Quando a tela de luz parou de se mover, An ficou atordoado. Essa coisa. Galáxia Twin Horse, Nova Terra. Era hora do intervalo, mas Long Shun reuniu todos os superiores na sala de reunião. Depois que todos chegaram, Long Shun ligou a tela da luz. Para o choque de todos, uma nave divina apareceu na tela. "O que é isso?" Liu perguntou em confusão. "Não há tal nave dentro de nossa coleção de projeto de nave espacial." Parecia ser maior do que a nossa maior hipertransportadora. Mas esta espaçonave não é uma transportadora, mas sim uma aeronave. A maior nave espacial da Fênix Juggernaut Class que temos é como uma célula de esperma em comparação com essa monstruosidade. Long Shun, onde você obteve este projeto? Long Shun olhou para todos e disse em voz baixa: "Eu não obtive este blueprint, ele apareceu no meu quarto. Só agora, quando eu estava prestes a descansar no meu quarto, encontrei um disco na minha mesa. Quando abri o disco, vi essa supernave estelar inimaginável. Então, liguei para uma reunião de emergência." "Ah. Deve ser An." Ninguém mais seria tão reservado. Isso significava que An está vivo. Liu deu um salto emocional e gritou: "Eu sabia que An não morreria. Ele deve estar em apuros e não pode se mostrar. Mas ele está nos observando do escuro." Long Shun acenou com a cabeça e disse: "Sim, é o que eu pensei." Obviamente, An secretamente entregou este modelo porque ele está insatisfeito com a qualidade e tamanho atuais de nossas naves. Ele gostaria que nós criássemos uma nave espacial mais forte que a supertransportadora. E classe Juggernaut. Yuan Quan, Refeng, Velho Mo. Vocês são todos especialistas em tecnologia, poderíamos construir esta espaçonave? A internet na sala de reunião estava conectada. Todos eles pegaram os tablets na frente deles e examinaram cuidadosamente os dados e funções no blueprint. É muito difícil. A tecnologia é avançada demais. Nunca vi uma nave como essa, mas poderíamos tentar. Nós precisaríamos aumentar o número de exércitos de robôs. Se quisermos fazer uma nave gigantesca como essa, precisamos estar preparados para usar todos os recursos da galáxia de cavalos gêmeos. HU. Todos respiraram fundo.
Use todos os recursos em Twin Horse Galaxy. É preciso saber que a galáxia Twin Horse era ainda maior que a Via Láctea. Era composto de dezenas de bilhões de galáxias e numerosas regiões de asteroides e meteoritos. Todos os recursos da galáxia de Cavalo Gêmeo seriam necessários para fazer esta nave espacial? Isso é ridículo. Movelho ponderou por um longo tempo antes que ele franziu a testa e disse: Eu acredito no poder dos robôs e nossos irmãos. Mas eu acho que essa coisa não é uma nave estelar, mas uma arma de destruição que nunca vimos antes. Seu enorme poder de fogo não era projetado para a batalha, mas mais para a destruição. Todo mundo olhou para Long Xuan. Ele balançou a cabeça levemente e virou para a primeira página da estampa azul. Ele apontou para as palavras na página e disse: Você está certo. Essa coisa não é uma nave estelar. É a Estrela da Morte. Capítulo 458, em Dragon Gate Flying Clampena, ACD. Tradutor, Inoodleton traduzido. Editor, Inoodleton traduzido. Quando An viu 9527, ele descobriu que havia uma criancinha com um rosto quadrado e testa seguindo-o. An estava atordoado, quase se esquecera. Quando eles foram para o Muro das Lamentações, 9527 tinha pegado uma criança do outro lado do Muro das Lamentações. O garoto parecia diferente de todos. Ele tinha uma cabeça quadrada, nariz quadrado, boca quadrada, orelhas quadradas e parecia forte e fofo. 9527 estava brincando com o garoto. Ele estava tentando fazê-lo falar, mas a criança apenas olhou para ele e se recusou a abrir os lábios. Ele não reagiu às instruções sinceras de 9527. Ele pode ser estúpido. 9527 deu de ombros e disse a An: Me enviei o projeto que você me pediu para entregar em Long Xuan. Ninguém me notou. Mas está tudo bem em entregar a Estrela da Morte aos robôs? Afinal, nossa compreensão dos robôs é muito limitada. Nós não podemos nem mesmo replicar seus chips lógicos ou entender como funciona a inteligência artificial. Se o seu exército de robôs nos trai, isso seria devastador. An disse levemente: Eu tenho absoluta confiança em meus amigos robóticos, assim como tenho absoluta confiança em vocês. 9527 não disse uma palavra depois de ouvir suas palavras. Seus pensamentos eram normais. Os humanos tendem a temer coisas que eles não entendem. Não importa se está na frente ou no verso do universo, o status dos robôs era desajeitado. Muito poucas pessoas poderiam confiar plenamente em seus amigos de metal como An. Nesse momento, An viu Yuan. Ele ganhou uma nova perna. Mesmo 9527 tentou o seu melhor, mas a diferença entre o novo e o velho perna ainda era visível. Mestre! Yuan aplaudiu e foi levantado do chão por An. An examinou cuidadosamente e disse gentilmente: É melhor que você siga o 9527 no futuro. Não arrisque mais comigo. Se algo acontecer com você, ficarei muito triste. Ok. Yuan obedientemente respondeu. Quando ele viu a estreita relação entre Yuan e An, 9527 pensou que ele poderia ser muito paranoico. Se todos os robôs tivessem a personalidade de Yuan, não havia nada a temer. 9527 não acreditava que Yuan fosse trair An. Os dois sentaram um ao lado do outro e 9527 disseram: Long Xuan começará a construir a Estrela da Morte imediatamente. É só que a coisa é muito grande. Não pode entrar nem na Rede Negra. Mesmo se você tiver o apoio de robôs e puder construir a Estrela da Morte, para que você usaria? Não há muitos inimigos deixados no lado regular do universo. Eu não sei. An balançou a cabeça e disse: E não sei para que usá-lo, mas sei que a família dourada não conseguiu construí-la devido a limitações de recursos humanos e recursos. Assim, desejo que façamos um. Quanto ao que usaríamos para depois de construído, vamos considerar isso no futuro. A família dourada é o inimigo. Eu quero destruir o que eles queriam fazer. E eu quero é fazer o que eles não conseguiram fazer. 9527 ficou sem palavras. Esta não foi a primeira vez que ele se deparou com a estranha lógica de An.
De qualquer forma, ele não queria que o inimigo fosse feliz. Ele gostava de ir contra seus inimigos e ele não precisava de nenhuma razão para isso. Você acha que Plutão tem coisas em mente? Pan perguntou de repente. Por que você diz isso? 9527 franziu a testa e perguntou: o Pluto falou com você de novo? An assentiu e disse: sim, ele descobriu que estou quase recuperado e me pediu para entrar na Western Darknet o mais rápido possível. Não é a primeira vez que ele menciona Dragon Valley. Segundo ele, se eu não conquistar um dragão de alto nível em breve, a situação se tornará perigosa. 9527 pensou e disse: ele falou de ovo negro? Ele disse An. Plutão disse que a Black Egg não me trairia, mesmo que não assinássemos um contrato de vida ou morte. Assim, ele desejou que eu pudesse usar o poder da Dragon Spirit Grace para assinar um dragão que é ainda mais forte que o Black Egg. Dessa forma, eu poderia pegar 2 dragões. Black Egg não me deixaria e eu também obteria uma montagem mais forte. 9527 disse? Isso faz sentido. Plutão está certo. A ajuda de 2 dragões seria melhor que um. Então, por que você está tão preocupado? An disse: estou preocupado com Plutão. Ele parecia muito ansioso e preocupado. Tenho a sensação de que ele não está preocupado com nossas circunstâncias, mas preocupado com pessoas que não conhecemos. 9527 suspirou levemente. Na verdade, nossas circunstâncias também não são boas. De acordo com as informações mais recentes, Jaquet e Lu Shuyan combinaram forças e juraram destruir-nos. Com o nosso poder atual, é impossível lutarmos contra essas 2 forças fortes da região oriental. Eu também encontrei você para esse assunto. Mesmo que Plutão não tenha insistido com você, devemos sair. Não podemos ficar por muito tempo na região leste. An hesitou por um segundo e assentiu levemente. Se os irmãos estão bem com isso, eu também estou bem. An superestimou o grupo louco dentro da base. Todos ficaram surpreendentemente otimistas quando souberam que estavam se mudando para a região oeste. Um tempo atrás, eles testemunharam em primeira mão como o grupo pirata número 1, Dragon's Gate Flying Theater, entrou na região oeste. Todos eles tinham inveja e não queriam perder para os companheiros do Portão Dourado. Além disso, o Wall of Sorrow trouxe muita recompensa interessante para todos. Eles queriam entrar na região oeste como os companheiros do Portão Dourado e obter mais coisas. Eles estavam menos preocupados em serem encontrados por Lu Shuyan e Jaquet. O motivo mais importante foi a curiosidade pela região oeste. Então vá. De qualquer forma, Wolf Fang não era uma organização. A chamada organização Wolf Fang também não tinha um líder. Para tal assunto, o grupo só precisava discutir e se não houvesse oposições, ele passaria. Assim, em um dia normal, todos fizeram as malas e se prepararam para ir para a região oeste. Do jeito descontraído, era como se isso não fosse uma importante migração forçada, mas um período de férias. Eles brincavam enquanto andavam, cantavam canções e imaginavam as lutas e atos que eles fariam na região oeste. An começou a questionar quem eram os verdadeiros piratas, Dragon's Gate Flying Theater ou Wolf Fang. Sovosh. O grupo se separou em 2 e embarcou em 2 naves de Darknet. Passaram alegremente pelo túnel de veias e chegaram ao Muro das Lamentações. Então eles começaram a apostar no que estava atrás do muro. Todo mundo parecia não saber que eles estavam migrando forças, eles agiram como um bando de garotos do ensino médio em uma viagem escolar. An também estava desamparado. Eles eram um grupo temperamental e todos tinham uma personalidade forte. Quando você reúne esse grupo, é claro que tudo seria confuso. Quando ele obteve o Bland Team Ring, An recebeu as instruções para encontrar a família dourada na região oeste. Ele começou a planejar a logística para atravessar o Muro das Lamentações. O mais importante foi a velocidade. O Anel da Hora do Sangue poderia sacudir a Muralha da Tristeza, mas apenas por um curto período de tempo. O Dragon Gate Flying Theater originalmente tinha 2000 membros, mas apenas 1000 cruzaram as paredes. Esta foi a conclusão a que An e os outros chegaram.
Se houvesse muitas pessoas, algumas das pessoas na parte de trás não seriam capazes de fazê-lo. An e os outros não tiveram esse problema. A equipe do Wolfgang era pequena, com apenas cerca de 500 pessoas em tamanho. Além disso, havia um especialista em velocidade, Xiao Lin, dentro do grupo. An disse seriamente para Xiao Lin: você é responsável por fechar a traseira. Use seus poderes de teletransporte e empurre os irmãos pelas costas. Arraste-os pelo colarinho, se você precisar. Tenha certeza. Deixe comigo. Xiao Lin confirmou. Claro, havia alguns poucos que eram realmente rápidos, como Kelake, Black Egg, Pluto. Sua velocidade foi quase tão rápida quanto a luz. As pessoas que estavam mais lentas estavam na frente e as que eram mais rápidas alinhadas nas costas. O grupo alegremente se enfileirou e ficou mais sério enquanto o cronômetro diminuía. 4, 3, 2, 1. Ir. An liderou o caminho e correu em direção ao muro da tristeza, os outros seguindo de perto atrás dele. An levantou o braço direito e deu um soco no anel da hora do sangue na direção da parede coberta de sangue. Foi exatamente o mesmo que Vagalinha Dragon Gate Flying Theater atravessou a muralha. A parede que separava as duas dimensões foi perfurada. An sentiu que seu corpo de repente não tinha peso. Era como se o punho dele não tivesse atingido a parede, mas o ar. Shows. Todo o processo foi incrivelmente simples. Mas muito em breve, An sentiu que seu corpo estava frio como se estivesse cercado por água do mar. Quando ele abriu os olhos e olhou de perto, ele viu que estava no fundo do mar. As algas verdes balançavam com as ondas, o solo do mar estava cheio de areia branca e muitos corpos estavam ali. Os corpos estavam rígidos e a maioria estava coberta de armadura e segurava uma arma. Havia dois tipos de corpos. Um deles eram os humanos de nariz quadrado que pareciam com o garotinho 9527 que recentemente recebeu. O outro tipo eram grandes insetos. Os insetos eram pretos, vermelhos e marrons. Eles pareciam estranhos e selvagens. Uma batalha aconteceu não muito tempo atrás. Alguns humanos morreram segurando os insetos, suas espadas ainda estavam no abdômen dos insetos. Havia muitos peixes pequenos no fundo do mar que se alimentavam dos corpos dos insetos e dos humanos. Quando viram que An e os outros haviam aparecido repentinamente, a colônia de peixes ficou assustada e rapidamente nadou para longe. Pu! An nadou com todas as suas forças. Ele finalmente chegou à superfície da água e viu que o mar estava coberto de sangue. Os recifes circundantes tinham mais corpos de insetos e humanos. Era o mesmo para a praia e o penhasco no distante. Havia muitos corvos mastigando os cadáveres. Ele olhou para o céu. Havia estrelas e o céu noturno estava ofuscante. Era como se eles não estivessem na Darknet, mas tivessem retornado à frente do universo. Tudo foi muito estranho. Isso deixou An curioso, aonde ele tinha chegado. Estes guerreiros caídos vestiam-se como homens antigos. Eles não usavam um cinto de armazenamento de fibra de alta tecnologia, mas em vez disso, usavam cordas feitas de tendões de animais. Eles não usavam botas de combate de alta tecnologia de gravidade, mas usavam botas normais de couro. Botas sem conteúdo de tecnologia. Veja. Essas são as pessoas da Dragon Gate Flying Theater. An gritou e todos rapidamente se viraram para olhar. Havia um corpo de guerreiro no recife. Sua mão ainda continha os dentes de um inseto. Seu peito havia sido rompido simultaneamente por armas e dentes de inseto. Pode-se ver claramente o distintivo da pena voadora do portão do dragão em seu braço. Que trágico! Parece que este é um campo de batalha, e as pessoas da Dragon Gate Flying Theater correram para o campo de batalha de outra pessoa e foram caçadas pelos dois lados. Veja! Essas também são as pessoas da pena voadora do portão do dragão. Lá também. Droga! Será que toda a pena voadora do portão do dragão foi dizimada? Esses insetos e pessoas de rosto quadrado devem ser bastante fortes se puderem matá-los. Capítulo 459 Em Viagem no Tempo.
O antigo campo de batalha isolado fez todos perderem o fôlego. Insetos e cadáveres de faces quadradas enchiam todo o oceano. O poderoso grupo pirata, Dragon Gate Flying Theater, também foi espancado em uma condição ruim depois que invadiram seu território. Havia cadáveres marcados com o emblema deles no oceano. Há algo errado aqui. 9527 estava segurando um monte de equipamentos e gritou: chegamos ao lado da frente do universo, mas não conseguimos mais detectar o sinal da Darknet. O que aconteceu? Porque nós viajamos através do tempo. Pluto disse devagar. Tempo? Todos olharam para Plutão como se esse cara misterioso soubesse alguma coisa. Sim, ora. Plutão olhou para todos e disse pesadamente: a chamada rede escura é uma espécie de codinome que se refere a 4 períodos diferentes. O Oriente representa o presente, o Ocidente representa o Nirvana, o Sul representa a Era Pré-Histórica e o Norte representa o Começando. Você não achou? O que nos trouxe a essa coisa é o Blind Time Ring, não o Blind Dimension Ring. Nós apenas cruzamos o tempo. Quanto à Darknet, não existia tal coisa durante a Era do Nirvana. The Dark Universo ainda não existiu. O tempo que acabamos de experimentar foi 17,64335 trilhões de anos atrás. 9527 ficou chocado e confuso. Tom olhou para as mãos vazias, o anel da hora do sangue desapareceu depois que eles viajaram por aqui. O que diabos? Nós viajamos no tempo? Isso é incrível. Era do Nirvana? O que havia lá durante esse tempo? O que são aqueles homens de rosto quadrado e esses insetos? Algo inesperado aconteceu. Depois de saber que eles viajaram com o tempo, todos pareciam animados e continuavam fazendo perguntas a Plutão em vez de sentirem pânico, como se estivessem aqui para uma viagem. Eu quero abrir seu cérebro e ver o que tem dentro. 9527 disse frustrado. Ele não tinha ideia de como esses caras tolos acharam uma coisa tão horrível. Como diabos estava viajando através do tempo emocionante? Está tudo bagunçado. Pluto disse lentamente: eles não são homens de rosto quadrado, eles são o clã King Kong, a força mais forte durante a Era do Nirvana. Em termos desses insetos, eles são o inimigo. Vamos nos encontrar com o clã King Kong. Kelake, eu preciso saber em qual cidade por aqui o clã King Kong está hospedado. Quando Kelake estava prestes a voar no ar e verificar, Silver Fox saltou e apontou para a direção de todos. Ele tinha a energia da planta que poderia levá-los à cidade onde o clã King Kong estava. Caminhando sobre milhares de insetos e cadáveres de guerreiros do King Kong Clan, a equipe de An estava se aproximando da cidade do clã King Kong ao longo da costa. An continuou perguntando a Pluto durante toda a viagem. Curiosamente, embora Plutão estivesse muito impaciente e estivesse ressentido em explicar os detalhes a outras pessoas, ele explicou tudo para An, o que deixou 9527 um pouco irritado. De acordo com Plutão, antes da existência da Rede Negra, o clã dos insetos e a raça humana eram as duas raças mais fortes do universo, e a força mais forte da raça humana era o digno clã King Kong. O clã King Kong era famoso por sua coragem, mas eles também tinham uma falha óbvia: seu cérebro direto. Eles tendiam a continuar lutando sem ter uma estratégia. Quando a equipe viu a cidade de King Kong Clan, todos perderam a voz. A cidade foi construída na parte de trás de uma fera. Do litoral até as montanhas cobertas de neve no final do horizonte, o corpo da besta tinha milhares de quilômetros de comprimento. A besta parecia um leopardo com asas que agora estava deitado no chão com os olhos fechados. Uma cidade de aço foi construída no corpo da fera. Ruas, paredes e casas eram todas fundidas com aço, de modo que não podiam ser removidas quando a fera se movia. O clã King Kong, de cara quadrada, pendurava milhares de escadas da cidade, a pradaria ao redor estava cheia de tendas. Milhões ou até dezenas de milhões de guerreiros se reuniram ao lado da fera e da cidade de aço. É uma fera estrela pré-histórica, antes do tempo que o motor de transição foi inventado, todas as criaturas inteligentes viajaram pelo universo com a ajuda das feras gigantes.
Infelizmente, bestas gigantescas pereceram nos anos posteriores e apenas algumas pequenas bestas estelares de nível inferior foram deixadas. Muitos deles perderam a habilidade de pular espaço em transição. Pluto explicou devagar como se soubesse tudo isso antes. Todos estavam seguindo Plutão até a cidade do clã King Kong com suspeita. Eles encontraram uma sentinela a caminho. Depois de ver um grupo de estranhos e uma criança andando com eles, a sentinela gritou e voltou para a cidade. O garoto de cara quadrada não disse nada. Foi, de fato, como o que Pluto disse, esse carinha não era sensível ao que estava acontecendo ao redor. Ele nem mostrou excitação ou proximidade quando viu seu companheiro da tribo. Ninguém os parou enquanto caminhavam, embora mais e mais guerreiros do clã King Kong começassem a seguir atrás deles. An começou a ficar um pouco nervoso, mas Pluto ainda continuava andando na frente e não pensava se esses guerreiros os atacariam. An viu o grupo portão do dragão da pena voadora do lado de fora dos acampamentos de tendas. Eles pareciam estar em uma briga com o clã King Kong. Havia uma fortificação construída com metal do lado de fora dos acampamentos de tendas do clã King Kong, que se pareciam com as barricadas usadas durante a Guerra Antiga. Jim Dragon Gate estava gritando do lado de fora das barricadas com seus lacaios sobreviventes. No entanto, o clã King Kong realmente não levou a sério no campo. Logo, o clã King Kong enviou uma tropa de guerreiros que quase tinham o mesmo número do Jim Dragon Gate, como se estivessem de propósito. Jim Dragon Gate gritou para eles: "Você quer que a gente vá embora? Nem pense nisso. Isso ainda não está resolvido. Irmãos, mate-os de novo." Logo, a tropa da Dragon Gate Flying Theater iria lutar com aqueles do clã King Kong. Pluto disse lentamente: "Van, pare com essa batalha." An assentiu e abriu o Void End da mão direita de repente. Shua. Todas as superpotências de ambas as tropas foram privadas de repente. Milhares de guerreiros dos campos distantes caíram no caos instantaneamente quando descobriram que sua superpotência havia desaparecido. "O que te trouxe aqui?" Jim Dragon Gate olhou para trás desde que ele encontrou algo errado. Ele então viu a equipe de An e começou a gritar com eles. "Não é da sua conta." Pluto respondeu pesadamente. "Rumble." Neste momento, a barricada fora dos campos foi removida pelos guerreiros. Havia um homem de meia-idade com um manto de pele e 2 chifres pretos na cabeça. Milhões de guerreiros seguiram atrás dele. Como? Depois que o homem de meia-idade chamou o nome do menino de rosto quadrado, 9527 soltou a mão dele. O menino olhou para 9527 e caminhou até o homem passo a passo. Snap! O homem de meia-idade bateu com força no rosto do menino. An estava adivinhando que ele poderia ser o pai do menino. Era uma coisa tão rara para um pai saudar seu filho assim. O King Kong Clan era de fato interessante. O menino olhou para o pai e também lhe deu um tapa na cara também. Seu tapa foi tão severo que até mudou a cor do rosto do pai. Mais tarde, eles se abraçaram e riram juntos. Todos os guerreiros ao redor deles estavam tão felizes também. Como apontou para o grupo de An e estava explicando os detalhes. Ele disse que foi salvo por esse grupo de pessoas. O homem de meia-idade estava em choque. Sem dizer nada, ele correu para abraçar cada pessoa do grupo de An. Embora não houvesse muitas pessoas na equipe de An, mais de 500 pessoas levaram mais de 1 hora para terminar. Ele estava tão determinado. An podia ver a sinceridade dos olhos e expressão facial desse homem de meia-idade. "Irmão." Este homem de meia-idade finalmente pronunciou 2 palavras depois de um período de silêncio, que era completamente diferente de suas características hospitaleiras. Ele estava levando todo mundo para a cidade enquanto segurava a mão de Plutão e An de cada lado. Jim Dragon Gate ficou surpreso que ninguém realmente chegou até eles. An disse ao homem de meia-idade depois pensando por um tempo: "Nós conhecemos essas pessoas também, existe algum mal-entendido?" O homem de meia-idade ficou chocado e deu a Jim Dragon Gate um olhar hostil. Ele disse pesadamente: "Incompreensão."
Depois, o homem de meia-idade foi até o portão do dragão Jin e disse lentamente depois de verificar as centenas de guerreiros que ainda estavam vivos: Você ainda vai lutar? Jin Dragon Gate olhou para ele: Você não me contou por que matou meu povo ainda? Guerra, incompreensão. O homem de meia-idade disse palavra por palavra: Você ainda vai lutar? An quase perdeu a paciência. Como esse clã King Kong poderia ser tão teimoso que eles repetiam a mesma coisa repetidas vezes? Neste momento, Lu Shui Qiulin franziu as sobrancelhas e tomou um par de tosse. Ele perguntou ao Jin Dragon Gate: O que realmente aconteceu? O que você acha que está acontecendo? Nós fomos pegos na briga entre essas pessoas de rosto quadrado e os insetos logo depois de atravessarmos o Muro das Lamentações. Estávamos planejando ajudá-los, mas fomos atacados por eles junto com os insetos. Eles mataram os insetos, até mataram o nosso povo. Centenas de guerreiros da nossa equipe já estão mortos. Depois, eles finalmente perceberam que também éramos humanos, pararam de nos atacar, mas nossos irmãos foram embora. Nós viemos por vingança, mas eles enviaram o seu povo para lutar contra nós imediatamente. Não era um grupo grande, e era apenas o mesmo tamanho da nossa tropa. Nós continuamos lutando até agora e eles nem sequer disseram única palavra. Isso não é ridículo? Pluto disse à distância: Eles disseram isso, é um mal-entendido no campo de batalha. E depois? O Jin Dragon Gate perguntou. E então é isso. Se você não comprá-lo, o clã King Kong continuaria lutando com você de acordo com a teimosia deles. Eles mandariam tantos guerreiros quanto você. Eles não vão se aproveitar de você, mas Dong nem pense em receber um pedido de desculpas deles. Jin Dragon Gate ficou chocado. Que tipo de corrida é essa? Eles são tão teimosos quanto rochas. Pluto disse: Depende de você. O clã King Kong nunca reconhece suas falhas nem se vinga. Tudo é bom, desde que você interprete como um mal-entendido. O pai de Kumo acenou com a cabeça e olhou para o Jin Dragon Gate. Tudo estava claro aqui: eles continuariam lutando se você não deixasse ir e parasse a luta assim que aceitar que é um mal-entendido. Jin Dragon Gate deu um longo suspiro e disse lentamente: Como poderia haver uma cabeça tão teimosa neste mundo? Plutão disse: O clã King Kong tornou-se o mais confiável entre a raça humana apenas por causa de sua teimosia. Só eles lutariam até o fim e nunca desistiriam. Vamos, contanto que você não lute mais com eles, você é amigo deles. E Snap. O pai de Kumo estendeu a mão sinceramente e disse em voz profunda: Amigo.